noite! Bora falar hoje sobre os sabotadores, o circo e você. Isso aí! Hoje o nosso assunto é fazer a ligação do quem é você com os sabotadores e o circo. Eu vou dar um tempinho para as pessoas chegarem, porque essa aula não vai ficar salva, é uma aula importante demais, com muito material, com muito conhecimento, e ela, por uma estratégia, ela não fica salva. Então aí vamos deixar as pessoas chegar. Minha mana, deixa eu silenciar aqui, que eu tô com o note, eu esqueci de silenciar ele. Aí, silenciado tudo. E aí, vocês têm alguma ideia de quais são os sabotadores? Bem-vindo, bem-vinda! Essenciais, motivacionais. Que foto linda, um leão, todo poderoso, todo empoderado. Gostei. Uma foto de força. Então hoje a gente vai falar da nossa relação, de quem somos nós com as nossas tendências, os nossos sabotadores dentro do circo. É uma analogia, é para tornar o entendimento dos sabotadores de forma mais fácil, porque a gente às vezes é muito técnico. E eu não gosto dessa coisa de ensinar. Ensinar é bom, mas eu quero que tu execute, eu quero que tu saia daqui com um passinho diferente a cada dia. Eu quero que tu saia daqui sabendo assim, o que eu tenho que fazer hoje para me aproximar do meu objetivo. Eu não quero apenas te instruir, apenas te ensinar. Eu quero te instigar a caminhar. Ângela, bem-vinda! Uma das coisas que eu amo fazer é justamente levar a pessoa a dar o mínimo possível dela por dia. Então, se tu não gosta muito de fazer atividade física, se tu não tem tempo, cara, eu trabalhei durante muito tempo em 2 empregos e 0 tempo, e às vezes 5 minutos era o máximo que eu tinha. Hoje até coloquei isso nos stories, sem expor a pessoa, óbvio, né? Mas eu coloquei exatamente isso, que às vezes o nosso melhor é 5 minutos e é melhor que nada. 5 minutos é maravilhoso. Se tu fizer 5 minutos de abdominais, se tu fizer alongamento, fizer lá a pose do gato e da vaca, da yoga, fizer qualquer das poses, né, que tu alongue, que tu espiche, que tu te mexa, tu já tá em movimento, tu tá 5 minutos à frente do que tu tava antes. Então eu gosto de levar as pessoas a executar. Eu quero que tu te supere. E a gente supera a procrastinação, supera o lugar que a gente está que incomoda com ação. Eu achei que descobri que eu tenho 2. A gente tem vários sabotadores, a gente não tem só um não, a gente tem 2, 3, 4, se não todos. Agora, com a reflexão junto ao circo, tu vai ver que tu tem mais que um. Comecei, depois te mando. Isso aí, me manda que eu vou amar. E se tu não for tímida, manda pra mim, bota pelos stories, me compartilha, porque daí a gente vai instigando a mais mulheres. Porque às vezes junta 5 minutos teu, 5 minutos da minha mana, que é outra que acorda antes das 6 da manhã, e assim a gente vai contagiando mulheres. A minha mana tá num projeto de subir as escadas, que eu sei, bem lindo. Tentei fazer isso, me destrambelhou a asma. Mas bora lá começar. Lembrando que essa aula não fica salva. Ela vai ficar salva por algumas horinhas ali a pedido hoje, apenas hoje. Coisa de 11, 11 e um pouquinho, eu viro abóbora e a hora que eu for dormir, eu tiro ela do ar por uma questão de estratégia, tá? Que bom que vocês estão aqui e aproveita para compartilhar. Compartilhar porque assim, ó, a gente vai falar de coisas importantes. Apesar de ter analogia com o circo, que eu quis trazer essa leveza, a gente vai trazer coisas importantes, dores importantes. Então, para quem assistiu a live da semana passada, eu fiz a pergunta, quem é você? E aí as mulheres respondiam, eu peguei respostas reais do meu relatório, dos meus relatórios, das minhas entrevistas, e fui corrigindo ao vivo, tá? Essa aula ficou salva. Por quê? Porque ela é mais ampla, ela é menos técnica, ela é menos mão na massa, tá? Então já dá para te tirar uma boa ideia, mas ela não faz analogia com os sabotadores, tá? Então essa ligação especial, ela é para quem tá aqui e para quem for assistir hoje até 11, 11h15, 11h30, mais tardar, porque a pessoa tem que dormir. A pessoa é uma velha de um corpo de uma quase velha.
Ai, chegou a palhaça. Bom, vamos embora. Vamos começar com a palhaça, tá? A palhaça eu trouxe aqui que ela repete as mesmas piadas, os mesmos padrões, ela tá sempre caindo nos mesmos golpes. Pode ser o golpe amoroso, daquele cara que tá sempre pedindo dinheiro, que tá sempre sem grana. Ela pode cair nos golpes da vida, dos amigos. Ela pode cair nos golpes do vizinho que tá sempre pedindo pra ela, ai, me acompanha pra ir no banco, ai, me acompanha pra não sei o quê. Ela pode cair no mesmo golpe do chefe que tá ali. Ah, mas eu preciso, mas isso é pra última hora, mas eu preciso entregar porque o relatório, porque papapá, sempre no talo, sempre na última hora, sempre na hora besta do amor, né, que não é hora extra, porque não é remunerada, é na hora besta. Eu já fiz muita hora besta, tá? Chega da raiva, mas tudo passa. Desde que a gente decida que vai passar. Então, levanta a mão aí pra mim, quem se acha palhaça do circo. Bora levantar e bater a mão. Todas nós temos esse sabotador em algum grau. Todas nós tendemos, se tu te analisar bem friamente, tu pode não cair nos mesmos erros com caras, mas às vezes tu cai nos mesmos erros de ser chantageada pela família, pela tua mãe, pelo teu chefe, pela melhor amiga que tá sempre se criticando. Nath, bem-vinda, meu amor, bem-vinda. Contos e desejos também. Então, assim, às vezes, quando tu te sabota, tu vai repetindo padrões. E isso todos nós temos esse em comum, tá? Em algum grau, a gente repete padrão. Às vezes, tu repete o padrão com os teus filhos. O filho que não quer comer salada, que não quer comer a verdura. Filho adolescente, pelo amor de Deus, que diz assim, depois eu lavo a louça, depois eu faço isso, depois eu desço lixo, depois, e tu vai... São padrões que tu vai repetindo e repetindo, meio que num piloto automático. Às vezes tu tá tão cansada de brigar que tu para de conversar com teu marido. Porque, tipo assim, cara, eu prefiro ter paz do que ficar tentando convencer o outro a mudar. Mas será que é o outro que tem que mudar? Será que talvez tu não possa te fortalecer, mudar a tua atitude, mudar a tua postura? Bem-vindo, Alcione. Então, a gente fica aí pensando. Além, eu não vou expor nomes, tá? Essa aula não vai ficar salva, mas dentro da plataforma ela não fica com nomes. Então pode levantar a mão, pode botar aí, porque eu sei que todas nós, em algum grau, a gente tem essa tendência da palhaçada. A gente pode ser super séria, pode ser quadrada, pode ser chata, mas essa tendência de repetir padrões, repetir as mesmas piadas, cair sempre no mesmo golpe do malandro do olho bonito, sabe? A gente tem essa tendência. Então fica atenta, vê onde esse sabotador te desperta, se é em relação aos teus filhos, ao teu chefe, aos teus pais, àquela amiga que tá sempre te sugando e tu precisa desabafar, tu não tem. Que tipo de gatilho que tu tá caindo? Que tu não tá cuidando da tua saúde, que tu não tá bebendo água, que tu não tá comendo salada e tá repetindo esses padrões, meio que perdendo tempo. Eu sei que às vezes tu não tem escolha. Se é com chefe, por exemplo, nem sempre tu tem escolha, né? Às vezes tu é meio que pressionada. Eu sei, acreditem, eu sei bem. Porém, fica atenta a como se dá esses gatilhos, para tentar se fortalecer, para tentar prevenir eles de alguma forma, para tentar entender o que está acontecendo. O golpe tá aí, cai quem quer. Ai, meu Deus, assando palha, palhaçada. É isso aí. Que a gente possa botar fogo, né, na palhaça. A gente não vai eliminar, gente. Também não adianta querer assim, ó, se punir, querer ter um peso maior. Depois, essenciais, bota o teu nome pra mim. Eu amo chamar as pessoas pelo nome. Né, eu gosto de me conectar e aí eu fico mais ciente assim com quem que eu tô falando, né? Falo com a pessoa. Lili, bem-vinda, sumida! Então, assim, o que eu quero trazer pra gente? Os sabotadores, eles não são eliminados de uma hora pra outra, tá? Eles não são eliminados de uma hora pra outra. A gente tem que estar atento aos gatilhos e a gente vai repetir padrões, vai cair neles. Por quê? Porque a gente não pula degraus, a gente vai avançando devagarinho. A gente não corre para voar, a gente vai indo devagar. Então, assim, não te judia,
Não pega um chicote e diz assim, mas como que eu caí de novo nesse golpe? Como que eu fui acreditar de novo nesse tipo de pessoa, nesse tipo de padrão, nesse tipo de erro? Como que eu tô sendo palhaça, né? Não fica te punindo. Aqui o palhaço é pra gente entender melhor quais são esses sabotadores, porque às vezes quando a gente traz uma leveza, uma coisa assim mais dinâmica, a pessoa entende melhor que tem mais que um sabotador, que ela não tem só um, se não tiver todos. Às vezes vai ter uns em graus maiores, outro em grau bem menor, mas a gente vai ter esses padrões, tá? Agora que eu dei essa explicada. Nina, prazer te conhecer, Nina. Seja mais que muito bem-vinda por aqui. Então, quando eu digo assim, ó, é a palhaça, jamais vai ser para querer te humilhar. Porque aqui eu tô aqui para dizer para ti, todas temos isso, todas. E quando a gente faz a alusão com a repetição do erro, a alusão à palhaçada, que palhaça às vezes repete as mesmas piadas, né? Quem ama o circo que nem eu, tem aquelas piadas meio padrão, né? Derruba alguma coisa, faz barulho. Então, só para ter essa alusão de repetição, só para fixar melhor na tua cabeça esse sabotador, tá? Então, a gente avança pelo circo. Já descobrimos que temos aí algumas palhaças, né? Mas todas temos em algum grau a palhaça dentro de nós. Equilibrista. O equilibrista pode pensar num garçom cheio de pratos. Tu pode pensar naquela cheia de bambolês que vira e mexe eu coloco nos stories. O equilibrista, o que ele é? É a mulher sobrecarregada. É a mulher que está sempre com muitas tarefas, com muitos afazeres, ela está exausta. Nem sempre ela tem rede de apoio. A equilibrista, ela está tentando dar conta de tudo. Ela está tentando ser uma boa mãe, ela está tentando ser uma boa esposa, ela está tentando manter o sexo ok. Fátima, bem-vinda. Lilian também. Eu tinha esquecido de dar oi para vocês, meninas. Coisa feia, né? Então, a equilibrista, ela tá sempre com muitas bolinhas para cima. Ela tá sempre jogando muitos chapéus ou aqueles cones que parece um negócio de... Aff, Maria, sou péssima lembrando o nome de última hora, mas ele tem aqueles cones que eles ficam tocando assim para cima, né? Esqueci o nome daquilo, que aquilo não é cone. São umas peças de jogar boliche, mas eu não sei como é que se chama. Pinos de boliche. Então, assim... Aquelas coisinhas redondas também, né? Eu podia ter trago imagens, mas o meu celular não compartilha imagens durante a live, tá? Então, por enquanto, temos essa opção. O que o equilibrista nada mais é? O equilibrista é o sabotador do hiperrealizador ou da hiperprestativa. Então, o hiperrealizador, ele realiza para si. E a prestativa, ela realiza para os outros. Boa noite, Fábio, bem-vinda. Tati, meus amores, coisa boa pra vocês. Então, trazendo essa alusão do equilibrista que tá lá, que tá jogando todas as bolinhas pra cima, cara, é difícil pra caramba. Tu dá conta da tua vida, da tua saúde, tu dá conta das tuas finanças, dá conta dos teus filhos, dos teus parceiros e ainda dá conta de realizar as metas, os objetivos. Essa é o equilibrista, que está hiper realizando, ele está cuidando de tudo, ele está cuidando da saúde, está fazendo check-up, ele está economizando, ele está limpando o dente, ele está bebendo água, ele está comendo salada. Sabe aquela coisa meio exagerada? Mas é o hiper realizador. E a hiperprestativa, ela vai para onde? Ela vai parar de cuidar de si e vai cuidar do outro. Então, além de naturalmente tu ter que equilibrar a tua bolinha para cima, porque pelo menos a tua saúde tu tem que cuidar. Se tu não cuida da tua saúde, tu cuida da tua doença. Então, de alguma forma, tu é obrigado a lidar com isso. Quando tu tá no hiperprestativa, tu deixa de dar atenção pro teu marido para consolar a tua amiga que tá repetindo o mesmo padrão de erro. Tu deixa de dar atenção pro teu filho adolescente, tu deixa de dar atenção pros teus familiares, porque há uma outra pessoa, uma vizinha, alguém que está te demandando. E quando tu tá fazendo isso, tu está no sabotador. Bem-vinda, Giza.
Tu tá no sabotador. Então agora, bota aí pra mim. Eu não vou citar nomes, tá? Não vou citar nomes, essa aula não fica gravada, ela vai ficar gravada, eu falei bem no inicinho, por 2 horinhas apenas, para uma das minhas alunas que tá em compromisso, tá em aula agora de noite, ela poder assistir. Então, 2 horinhas ali vai ficar salvo e lá um pouquinho mais tarde eu desligo ela, eu tiro ela do ar, tá? Então aproveitem bem, aproveita para entender quais são os teus sabotadores, porque às vezes com alusão ao circo fica mais fácil essa compreensão. A gente já falou da palhaça, a gente tá falando agora do equilibrista. Então, se tu tá realizando pra ti, tu é hiperrealizador. Se tu tá realizando pro outro, tu é hiperprestativa. Conta pra mim se tu te identifica com esses hiper aí. Eu tenho uma tendência a me doar pro outro. Sempre tive. São 20 anos de trabalho voluntário. Então eu fico com essa coisa também de querer conversar nos stories e querer resolver. Às vezes é 10 horas da noite, eu quero responder, sabe? A pessoa tá ali. E às vezes uma resposta, uma palavra tua, muda o jogo. Ela já dorme melhor, sabe? Então eu tenho que estar muito atenta para esse meu padrão. Por quê? Porque eu tenho a tendência a ir cuidando do outro. E às vezes eu vou contar pra vocês que o meu melhor é atividade física de 5 minutos, que a gente falou bem no início da live pra quem chegou atrasada. Por quê? Porque tu vai resolvendo o problema do outro e te deixa pra depois. Mas isso não é bom. Tu não é altruísta, tu não é, Madre Teresa, tu não é perfeitinha. E eu digo isso com um espelho aqui, acreditem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer live, mas quando tu faz é tipo uma selfie. Tu está ali tendo o teu reflexo e o comentário de vocês embaixo, tá? Se tu tem esse prestativo alto, tu tá te sabotando grandemente. Assim como eu tenho que estar atenta a não fazer isso. Por quê? Porque enquanto tu não tá cuidando do teu lar, ele tá ruindo. Tu tá tentando consertar o lar de alguém, mas o teu pode estar ruindo. Se tu não tá cuidando da tua saúde, se tu não tá fazendo aquela 1 hora de caminhada e atividade física, hidroginástica, pilates. Gente, eu voltei pra hidro e pro pilates, tá? Eu tô muito contente que com a pandemia a gente foi parando de ir pros lugares. Aí mudamos do Rio Grande do Sul pra cá. Eu só quis colocar que essa semana eu já comecei. Semana passada a gente começou a hidro e na terça a gente já fez o pilates. Então, assim, saúde tá voltando pro caminho aqui. Mas a gente precisa estar atento a esse padrão de querer responder, resolver, ajudar, auxiliar, pra gente não perder de foco nós, a nossa essência, o nosso descanso, o nosso desligar. Eu tenho uma rotina matinal com muita qualidade, com qualidade alta, e isso eu faço por quê? Porque eu sei desse meu sabotador, dessa minha tendência. Então, de manhã eu nem ligo o Wi-Fi, eu não vejo nada das redes sociais, eu não entro em nem nada. E eu vou primeiro fazer a minha visualização, eu vou fazer primeiro a minha gratidão, o meu momento de leitura. À noite eu também tenho trazido a leitura para dar aquela revigorada. Então são 2 livros diferentes simultâneos, porque um é para relaxar, para dormir, e o outro é para começar o dia com ânimo. Então assim, a pessoa tem que achar uma forma que funcione para si. Amo meditar, botar o fone no ouvido, bota no YouTube lá uma meditação guiada para relaxar, para dormir bem. Bota pra emagrecer, mulherada. Não sei se dá certo. Eu não vou te dizer assim, vai dar super certo. Eu não sou a pessoa que vai te dizer que vai dar certo, tá? Mas eu vou te dizer que ajuda a relaxar. Eles botam som de água, eles botam alguns sons bem bacanas. Então, se tu é prestativo demais pro outro, tá? Se tu tem esse sabotador alto, ou se tu é agitado demais, realizador demais, procura descobrir qual é o teu padrão e virar a chave. Antônio, Nilan, queridos, bem-vindos. Prazer ter vocês aqui. Tô me sentindo chique hoje, tá? Cheio de meninos e meninas e olha, tô assim bem contente porque é uma aula muito especial para mim. Fazer essa ligação com o circo é uma coisa que eu amo.
Vocês sabem que eu tenho uma coisa com circo que me remete a uma infância, um momento feliz da infância, uma válvula de escape da infância. E para mim trazer os sabotadores com os personagens do circo é uma maneira leve de falar de coisas desagradáveis. Cara, todos nós temos essas tendências de autossabotagem. Seja realizando para os outros, seja para nós, mas todos temos, né? Então, se tu tá te identificando, depois escreve aqui pra mim, que eu não vou ler os nomes, não vai ficar com o nome aparecendo, e eu não vou deixar live salva. Pra quem chegou por último, eu não vou deixar live salva. Encaminha, compartilha e clica no coraçãozinho pra ajudar. Isso é muito importante, certo? Pra ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Pra mais pessoas entenderem os seus sabotadores, o seu padrão, estarem atentos. Vai resolver tudo rápido? Não. Mas pelo menos tu vai pensar assim, bom, eu tenho uma tendência a isso. Então eu vou estar um pouco mais atenta para não repetir os padrões por tanto tempo, certo? Às vezes tu começa a dar uma resposta e quer emendar uma pergunta na outra, não sei o quê. Às vezes tu vai lá e, opa, encerrou, cortou. Amanhã a gente continua. Entendeu? Às vezes tu tá realizando, e tu tá lendo, tu tá escrevendo, tu tá fazendo. Calma, tá na hora de desligar, tá na hora de cuidar de outras áreas da vida. É estar atento, não quer dizer que tu entendeu sobre os sabotadores e não vai mais errar? Antes fosse, né? Eu acho que se fosse assim, cara, eu tava assim, ó, em pé de igualdade com a Madre Teresa, com Chico Xavier. Eu tava em pé de igualdade com esse povo aí, porque conhecimento é diferente de execução. Tu conhecer uma técnica, e eu já ensinei a técnica do auto-perdão, por exemplo, N vezes aqui. Não quer dizer que tu tenha praticado, conseguido sentir, fazer. Quantas mulheres não fizeram? Né? Deixa eu largar aqui minha água. Para aí, gente. Aguenta aí que eu vou tomar um golinho d'água. Segura, peão. Enquanto isso, compartilha. Pode compartilhar. Aí, bora, vamos seguir aqui. Apresentador do circo. Cara, do equilibrista, faltou eu falar aqui, tá? De quem é hiperrealizadora. A sua aceitação e validação, amor próprio, são condicionados ao desempenho. Aí tem que se perguntar assim, tu teve a figura paterna presente? Depois, se quiser me responder no privado, pode responder, tá? Se não quiser colocar aqui, porque eu sei que às vezes é mais complicado se expor e tudo mais, eu não tenho nenhum problema de responder quem tá aqui, tá? Então, assim, às vezes quando a gente tem esse muito alto do hiperrealizador ou do hiperprestativo, pode ser alguma coisa lá com a figura paterna, ou pode ser também que tu só se sente realizado quando tu tá entregando, tu só te sente aceito, validação e amor próprio, tu condiciona a esse desempenho, a essa entrega. Bem-vinda, Graça. Bem-vinda, Cartilograça. Então, vamos lá. O apresentador do circo. Cara, o apresentador, ele tá sempre criticando, né? Ele é o crítico. Eu trouxe ele na imagem do apresentador. Por quê? O apresentador tá lá, né, com o microfone na mão, ele tá falando, e aí dali, da posição que ele tá, ele consegue ver a maquiagem da menina das cordas, que não tá 100%, a roupa de não sei quem que tá puída, um fio puxado da meia calça, ele consegue ter uma visão ampla, e tá criticando, e isso também não é bom. Thaís, como assim não é bom? Quando tu critica, tu ajuda as pessoas a melhorar, depende. Elas pediram a tua opinião? Depende. Tu tá aqui para aprender. Mas se tu não pediu a minha opinião, eu não vou dizer que tu tá tratando teu marido, teu filho, teu isso, teu aquilo assim, porque talvez tu tenha tido um problema com teu pai, talvez tu tenha tido um problema com a tua mãe, e esteja refletindo lá, ressignificando de outra forma, repetindo padrões. Cara, isso é muito mais a fundo. Isso é coisa que eu faço para quem tá lá dentro da mentoria. Essas pessoas sim querem essa direção.
Sabe aquela coisa assim de não mete a colher? Quem está na mentoria quer que seja orientado de forma mais profunda. Aqui tu tá tendo um conhecimento amplo, tá? Mas é importante entender que quem tá ali apresentando, ele tá criticando os outros. Mas são coisas que se tu critica muito o outro é porque tu te critica muito. Observa. Se tu tá criticando a maquiagem, né, daquela circense, daquela colega, talvez tu queria estar naquele lugar. Às vezes tu diz assim, nossa, aquela garota se acha. Será que tu não queria ter a autoconfiança que ela tem? Será que tu não queria ter a forma clara dela expressar, dela falar? A coragem dela viver aquele amor novo, aquele romance novo, dela deixar tudo pra trás e reiniciar a vida? Tudo que a gente critica no outro, a gente tá doendo, a gente tá machucado. Tu já ouviu aquela expressão assim, ó, gente feliz não enche o saco? Ela é dura. Principalmente quando quem enche o saco, eu tô dizendo que é tu mesmo. Todos nós, não é? Eu tô falando aqui, lembra que eu tô no modo selfie. Eu também tô falando pra mim, gente. Mas presta atenção, se tu tá criticando quem tá fazendo. Tu entra numa live, tu repara a roupa, tu repara o brinco, tu repara a unha descascada. Tu tá criticando, mas o que tu tá fazendo, caralho? Tu tá fazendo alguma coisa? Ah, porque o pastor da igreja errou, ele saiu com outra pessoa porque ele foi infiel. Tá, e tu tá julgando. Ele errou, ele é um ser humano. Será que tu não queria estar com a coragem de assumir a tua vida, o teu destino, o que tu quer? A gente tem muito julgamento em relação à conduta, à fala, ao corpo, à agressividade do outro. Ah, porque tu fala palavrão, Thaís? Falo, eu faço de 2 a 3 lives por semana. Eu entrego 5 horas ao vivo de aula. Não adianta eu me policiar aqui como se fosse uma máscara de boa moça, que 5 horas junto comigo, cara, dá tempo de falar, escapa de vez em quando palavrões. E tá tudo bem. Essa é a essência, é verdadeira, entende? E quando tu tá com o crítico muito alto, quando tu tá lá com o microfone na mão, te sentindo, né? Tu não tá realizando. Tu não tá realizando. Tira o olhar crítico do outro, volta ele pra ti e no que tu pode melhorar. E, gente, todos nós temos. Lembra que aqui eu não tô pra tocar pedra em ninguém. Ao muito, muito pelo contrário. Eu tô aqui pra te dizer que se já te criticaram também, é porque tu tá fazendo alguma coisa. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, prego que se destaca, toma martelada. A árvore que tem fruta, toma pedrada. E é exatamente isso. Quem fala aqui nas redes sociais está exposto. E a gente está exposto a críticas. A gente está exposto a julgamentos. Alguns são bem cruéis e desnecessários. E muitas das coisas, entendendo sobre sabotadores, eu sei que quando ela diz que alguma coisa minha incomoda, é porque provavelmente está incomodando nela o que ela não está fazendo. Ou que ela está fazendo demais. Então, assim, sempre que alguma coisa do outro estiver te incomodando, antes de tu expressar, falar e julgar, para um pouquinho e observa. Por que isso está me incomodando? Por que a ira está me incomodando? Por que aquele silêncio está me incomodando? Por que eu estou pensando em criticar aquela menina que está assim, assim, assado? Com tal roupa, com tal comportamento, com tal cabelo, com maquiagem, com filtro ou sem filtro? Pensa, por que isso está te incomodando? O que tu tem que olhar mais para ti e menos para o outro? Certo? Todos temos esse. E quem está muito crítico, ele está com muito foco no problema e pouco foco no resultado.
Então, assim, às vezes tu tá criticando peso, altura, forma de falar, palavrão, o teu pastor que fez alguma coisa errada, qualquer coisa. Tu tá com foco muito no problema e pouco na solução. Tá olhando pro lugar errado. Então, bora pensar tudo isso aí. Sama, minha linda, que tava em curso gratuito agora há pouquinho. Eu não consegui passar lá, mas essa semana toda ela tem aula, curso gratuito, e convido todo mundo a assistir a aula dela, tá? Gente, repetindo para quem chegou agora, os atrasados do Enem, essa aula não vai ficar salva no perfil. Eu vou deixar ela salva de 2 a 3 horas a pedido de uma aluna que está em aula, certo? E depois ela sai do ar. Então, se tá fazendo sentido para ti, se tu tá gostando, bota coraçãozinho aqui, porque eu consigo ver a carinha de vocês. Eu adoro ver a carinha de vocês subindo com o coração. E principalmente, quando terminar a live, encaminha. Encaminha quando der essa bebida de água, algum momento assim, encaminha, porque isso ajuda a chegar a outras pessoas, tá? Isso é bem importante. Agora vamos falar sobre a mágica. Já falamos da palhaça, da equilibrista, da apresentadora, bora pra mágica, porque o nosso tempo voa, né? Então, bora lá. Olha aqui os coraçõezinhos subindo, que eu adoro ver, coisa boa. Ah, a pessoa sem óculos, mas a Mana, eu tô vendo, tá botando coraçãozinho aí. Isso aí, bota aí. Vocês reparam que sobe a pessoa também, né? É uma delícia de ver. Bora lá. A mágica é uma equilibrista que deu certo. Quem tá equilibrando a vida toda, a família toda e cuidando dos outros, essa é mágica? Não, não é mágica não, esquece. A mágica aqui, dentro desse meio, ela transborda amor, boa vontade, cuidado. Ela é a prestativa demais. A mágica, ela consegue equilibrar tudo com seu amor, com seu cuidado, com seu carinho. Porém, esse ser boazinha demais, ela tá esquecendo de cuidar dela. Ela tá esquecendo o olhar para ela. E isso é muito importante. Porque quando a gente vira mãe, por exemplo, cara, como é comum a gente cuida do filho e recebe o marido com um coque horroroso no cabelo, às vezes consegue tomar banho, às vezes não consegue, às vezes tá com aquela camiseta com leite vazado, com queijinho virado, com tudo, sabe? A visão assim, ó. E às vezes é assim que a gente se apresenta. E por muito tempo, eu não tô falando assim que um dia não pode acontecer, a criança tá com febre, tu tá doente, pode. Mas não pode virar rotina na tua vida. Tu te apresentar sempre desgranhada pra vida, pro mundo. Hoje eu recebi uma mensagem que dizia mais ou menos assim. Que ela tinha se arrumado, passado base, passado seu perfume, que ela anda sempre de brinco. Depois ela me falou, lápis no olho, que ela tava se sentindo melhor. E como é bom tu pegar uma mulher que tava sem vontade, sem ânimo, sem querer se arrumar, sem querer muitas vezes viver, e eu não digo que ela quisesse morrer, não é isso, não sou também tão dramática, mas eu digo assim, é viver, é assumir a vida, é assumir a direção, é realmente sentir tesão de fazer as coisas, sabe? Ela perdeu esse fogo, e às vezes a gente se perde muito nisso, cuidando de tudo e de todos à nossa volta. Mas quando tu faz isso, e te recusa a tirar 5 minutos pra ti, tu tá sendo uma baita de uma hipócrita. Tu tá sendo uma baita de uma hipócrita. Ah, Thaís, tapa na cara. Aham, tapa na cara. Porque o mágico, ele vai tirando o coelho da cartola. Só que tu não vai restituir a tua saúde da cartola. O que tu vai tirar da cartola é dor nas costas, é dor nas pernas, é dor de cabeça. O que tu vai tirar da cartola são doenças, são sintomas da tua falta de cuidado, da tua falta de amor. O que tu vai tirar da cartola é uma separação, porque tu não tá cuidando da tua família, do teu marido, tu tá olhando só pros filhos, só pro trabalho. Ou tu tá olhando só pro marido e pros filhos e não tá cuidando da tua carreira. Que tipo de coisa tu tá tirando dessa cartola? Por quê? Que tu tá olhando tanto pro outro e nada pra ti. Certo? A mágica tem medo da rejeição e não sabe expressar
quando dói, ela não fala. Ou quando fala, ela não sabe expressar, né? Ela se descontrola. Então, para evitar o descontrole, ela cala. Ah, porque eu prefiro ficar quieta do que discutir com meu marido, meu filho, adolescente, ignorante, sei lá eu. Mas nem sempre calar é a solução. Com filho a gente tem a obrigação de educar. Marido, o buraco é mais embaixo, tem que haver parceria, tem que ir mais a fundo nessa questão aí. Filho é tua obrigação. Marido tem que ir mais a fundo. Tem que ver as linguagens, a forma de comunicação. Mas presta atenção aí do que tu tá tirando dessa cartola. Prosperidade, saúde, equilíbrio, finança legal, mente legal. Ou tu tá tirando dor, revolta, medo, escuridão, doença, falta de grana, falta de carreira, de profissionalismo, zero resultado, zero vontade. Forte, né? Eu sei. Vai melhorar. Calma, não foge que vai melhorar. Juro. Porque não é só porrada também, mas é um sabotador que a gente tem que estar atento. O Globo da Morte. Quem não gosta daquelas motos doidas, né? Globo da Morte. Ele é o cara da adrenalina, né? Ou a menina, que seja. Inquieto. Sempre correndo atrás da próxima aventura, da próxima novidade. E no caso daquele Globo da Morte, ele tá correndo atrás do próximo loop, do 100 as mãos, do 100 não sei o que, com mais um motoqueiro lá dentro. Ele tá sempre atrás demais. Sempre atrás demais. Está inquieto. Sabe aquela pessoa que não consegue curtir o seu aqui e agora? Mal reformou uma peça, já está pensando na outra. Mal pagou um negócio, já está pensando no outro. Mal está sempre no próximo. Quando atinge aquilo que queria, não valoriza. Falta aquietar um pouco a mente. Valorizar a tua conquista, curtir ela por mais tempo, sentir a gratidão, sentir o que tu tá conquistando. Curte a manobra, faz muitas vezes, repete, fica excelente naquilo que tu faz. Eu quero sempre ser extraordinária, cada vez melhor, cada aula cada vez mais interessante. Mas curte o momento, curte as pessoas, pergunta quem é que está se identificando, gente, com isso. Todos nós temos um pouquinho do inquieto. Todos nós. Todos nós a gente tem esse, pelo menos o planejamento, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu faria? Pelo menos o planejamento do inquieto a gente tem. Às vezes falta atitude, mas a gente tem. Dentro do inquieto, aí fica a pergunta, será que tu tinha atenção na infância? Será que essa inquietude não foi a falta de atenção que tu ganhou lá na infância? Ficam aí as perguntas, se quiser depois responder, pode responder depois. Se você não se entrega, você não é responsável pela conclusão. Ou seja, quando tu não te entrega a fazer um projeto, a assumir a responsabilidade, a estar na frente de uma live, a estar na frente de uma empresa, assumir o teu propósito, tu não vai ser responsável se ele vai dar certo ou não. Não é verdade? Fica mais fácil, mais cômodo, né? Fugir da responsabilidade para encontrar prazer. Às vezes o inquieto ele tem uma tendência a ir buscar prazer aonde ele foge da responsabilidade. Então fica atento para não ficar pulhando de galho em galho nos relacionamentos, no trabalho, nos vícios. Observa os teus gatilhos. Se tu identificou um pouco mais, opa, eu acho que eu sou assim, vem mais a fundo. Pesquisa, me chama no direct, Thaís, me identifiquei com esse, com aquele outro, quero saber mais. Isso vai fazendo toda a diferença, tá? A gente vai para dona do circo. Quem aí quer ser a dona do circo? Bate a mão. Quem quer ser a dona do circo? Me conta.
A dona do circo, ela tá aqui. É controladora. Controladora. Não precisa levantar a mão mais, que o chapéu já serviu para ela. Acha que se ela não controlar, ela vai ser controlada. A controladora, ela tem que assumir a posição, assumir a frente. Ela não gosta de ser mandada, ela é autoritária. Ela tem uma postura forte, firme, meio mandona, inclusive. É um sabotador que ele passa uma ideia um pouco distante. Então tu tem que ficar atenta como que as pessoas estão te vendo. Ó a pessoa aí escrevendo, putz. Então fica atenta, se tu tem esse sabotador alto de querer controlar, observa, existe um medo escondido, pois teve que crescer rápido por ficar sozinha e assumir responsabilidades? Será que foi isso? Será que não foi? Se faz sentido? Os sabotadores, eles são sempre acionados lá na infância, de dores que a gente viveu. E às vezes, e isso eu preciso deixar muito claro, não é uma dor óbvia. Tipo assim, eu tinha pai na infância, que nem lá o caso do mágico, que já tá mais distante ali, tá? Mas eu tinha pai na infância, eu tinha figura paterna, ok. Porém, essa figura paterna, será que não trabalhava muito para sustentar a casa? Será que não chegava cansado e ia dormir cedo? Faltando interação? Será que em algum momento ele não disse assim, quieta, eu quero escutar aqui a reportagem, e tu não te sentiu rejeitada, abandonada? Às vezes não é o fato de não ter a presença da pessoa, porém é como a gente se sente em relação a ela. E às vezes basta um fato, que nem eu dei esse exemplo nasceu um irmão mais novo, e aí tu te sentiu abandonada, rejeitada. Tu te sentiu preterida. E aí aquela dor causa uma defesa. E tu vai aprendendo a controlar aquele ambiente que talvez era caótico. Talvez tu teve que assumir mais responsabilidades, entende? Então, só para deixar claro que nem sempre, quando eu digo aqui, é uma coisa muito ampla. Não é uma coisa direcionada a cada uma que está aqui, certo? Por quê? Porque é uma aula que fica salva por algum tempo, por algumas horas. Então, ela tem que ser ampla. Ela não é um estudo do caso do fulano com o pai que se chama ciclano. É diferente. Isso é dentro da mentoria. Aí a gente vai conhecer caso a caso, a história de cada um, tá? Então, a dona do circo é controladora e tem que descobrir aí por que dessa necessidade de controlar. Por que não se permitir ser vulnerável? Por que não se permitir ser cuidada, amparada, protegida, pequenininha? Por que essa necessidade de controle, né? E é o que eu digo aqui, ó, isso ao menos não, tinha pais bem presentes, cresci no meu tempo, o pai era bem esse cara chato de querer ver TV sem um pio em volta. Mas é bem o que eu digo assim, não é pontual, esse é o mais comum dos casos. Às vezes pode ser controladora em relação a um gatilho, lá da adolescência, que o teu namorado te traiu, e aí, opa, todos vão fazer assim se eu não controlar demais, entende? São várias coisas que podem acionar gatilhos, como os pais, geralmente é na infância que a gente cria os sabotadores, esse é o mais comum, mas tem outros, tá? Isso serve para todos os sabotadores, todos eles têm gatilhos que acionam. O piboqueiro, gente, eu tinha que botar o piboqueiro porque eu fiquei pensando assim, o que eu vou associar com esquivo? Cara, o esquivo ele podia ser o quê? Eu fiquei pensando mil coisas. Eu não fazia ideia daqueles truques de mágica, de quando é enfiado numa caixa e várias espadas entram na caixa e a pessoa fica se desviando. Eu procurei até no Google o nome daquele ser do circo que fazia, porque ele não é um mágico, ele é um assistente, e eu fiquei pensando assim, cara, como que se chama quem trabalha com isso? Não sei. Se alguém souber depois pesquisar, conhecer a galera de circo, me avisa, porque eu não sei quem é. Mas só veio esse tipo de se esquivar, né, na minha mente, e fora disso, o pipoqueiro. Por quê? O pipoqueiro, ele não tá lá no palco, ele tá se esquivando
de estar lá. Mas ele tá ali, ele tá curtindo, ele tá aproveitando o lugar, ele tá com foco no positivo, no agradável de uma forma extrema, porque ele trabalha no circo, mas ele foge das tarefas e dos conflitos difíceis. Ele não quer o microfone para assumir, ele não quer lá correr no Globo da Morte, ele não quer nada muito difícil. Ele quer se esquivar da dificuldade, né, do desconforto. Ele não olha muito para os seus problemas. Então, assim, ele tá barrigudinho, ele tá fora de forma, ele tá lá vendendo pipoca. Ele não tá lá querendo fazer a força na corda, no trapézio. Ele não tá querendo, né, muita coisa. Olha a pessoa se identificando. Adoro quando você se identifica, fica muito engraçado. Eu acho que essa leveza não tem preço. Acho que esse eu também tenho. Gente, eu pego, tem uns que eu mando assim pra Mana, copia e cola, assim, porque é demais, de tão parecido com ela. Mas é coisa de quem já tá na mentoria também e já aguenta mais porrada. Eu digo assim, a minha irmã é o ser que tá aguentando muita porrada, porque ela não desiste, ela tá aqui. E quer mais, e quer mais. Eu tô devendo resposta pra vocês, tá, da mentoria. Mas, gente, eu não consegui, uma parte agora, eu não consegui escutar todos os áudios, não deu, assim, hoje foi muito, muito insano, era muita tarefa, era muita coisa. E eu tô bolando, vocês não têm noção que eu tô bolando pra vocês. Quando eu falo pra vocês que o meu pós-venda é único, vocês vão ficar louquinhas, malucas. Mas olha, me espera que vem. Então o pipoqueiro, ele é o esquivo, tá? Como é que ele pode ser observado? A verdade, ela constrói. Então a verdade num relacionamento, ela é a base forte que vai manter vocês dois unidos. E se tu não tem diálogo, se tu não tem conversa, se tu não tem verdade, teu casamento tá frágil. Tua vida com os teus filhos tá frágil, o teu emprego tá frágil, o que tu não comunica tá frágil. É necessário cuidar dessa comunicação. Ele não fala e não sabe dizer não. Tem dificuldade de dizer não. Por quê? Porque quando ele diz não, ele tem que se posicionar. Ele tem que escolher um lado. Geralmente alguém que pergunta, o que tu acha? Eu compro a rosa ou a azul? Eu pinto o cabelo ou dessa cor ou dessa cor? Eu faço X ou eu faço Y? Como que vai ser a estante da minha casa? Porque tem uma dificuldade de tomar decisões. Porque se o outro aconselha e erra, o problema é do outro que aconselhou errado, né? A gente vai se esquivando de tomar decisões também. Reprime raiva e ressentimentos. É muito parecido com temperamento fleumático também, mas aí é outra coisa, para não virar um bolo doido, eu não vou trazer para cá nesse momento. A gente vai falar dele mais para frente em aulas específicas sobre cada temperamento para vocês irem se identificando. Mas para pincelar aqui o esquivo, tá? Essa raiva reprimida te adoece. A longo prazo, ela tira a tua saúde, ela tira o teu sono, ela faz com que tu ganhe muito peso ou perca muito peso, que tu perca cabelo, que tu tenha espinhas e coisas hormonais. Então, é importante que tu saiba... Ai, para quem tá gravado e não vai entender nada, depois a minha irmã escreveu aqui, chega a pretinha. Gente, pretinha é o meu apelido de casa, tá? Eu vou parar porque... Ai, socorro, chega a pretinha, foi algo. Ai, socorro. Me perdi até o raciocínio. Mas, quando tu reprime a raiva e o ressentimento, isso vem na tua saúde. Então é importante tu também saber expressar, tá? Só pra finalizar, o chega a pretinha chegou. Gente, dúvidas que vocês queiram perguntar? Aproveita que eu vou servir um copinho d'água. Quem não tem dúvida, já compartilha e diz assim, ó, vai ficar salva por algumas horas. 1 ou 2. Gente, do jeito que eu ando cansada, facilita, eu vou dormir cedinho, tá? 11 horas. Então, assim, diz pra pessoa assistir hoje, porque de hoje não passa. De hoje não passa. Dúvidas? Sábado tem mais, Laís, vamos sair roxa. Gente, elas estão na imersão, e sim, sábado tem mais. Vocês se preparem.
Mas o que tem é lindo bom, vocês vão ver no sábado. Pra quem quiser, deixa eu tomar um golinho d'água. Hoje eu abri exceção, como eu tô com uma das alunas da imersão que tá fazendo o teste para Covid e ela tava ruim com sintomas, eu vou dar um replay para ela de 1 hora. O que a gente viu em 5 horas, a gente vai ali em 1 horinha, tá? É um resumão mesmo. Para ela poder dar andamento com a turma. Por quê? Porque eu sempre digo para vocês assim, ó, eu tenho o melhor pós-venda. Eu me preocupo muito com as minhas alunas, eu não solto a mão, eu respondo, eu me preocupo, eu pergunto se fez atividade, se conseguiu, se está acompanhando. Quando elas mandam atividade pela metade, eu vou lá, ai, mas lembra que tem que perguntar também os teus defeitos, o que tu precisa melhorar, não é só as tuas qualidades. Às vezes elas fazem umas perguntas, assim, perguntando só das qualidades, das lindas, e não perguntam, né, onde precisam melhorar, onde podem melhorar. Então, assim, eu tô sempre na hora ali, corrigindo, arrumando, não sei o quê. Então, eu vou fazer para essa aluna que já tinha entrado na imersão, esse resumão. Então, se tu conhece alguém, ou se é tu que quer entrar, conversa comigo, me chama no privado para se aplicar, para ver se tu realmente vai ter tempo de fazer os exercícios, de pegar a apostila, de devorar ela, de me mandar as respostas, para dar tempo de no sábado, 1 hora da tarde, a gente seguir o planejamento de aula, entendeu? E é necessário toda a base do primeiro momento da aula de sábado, que é para tu seguir dali, né, da onde a gente já havia parado. Então, se tu tiver interesse, como eu vou abrir exceção para essa aluna que precisou, eu posso ainda abrir exceção e receber os atrasados do Enem. Porque às vezes tinha uma das meninas me perguntando também, nossa, Thaís, eu queria muito entrar, mas estava longe do dia do meu pagamento. Então, o que eu posso te dizer? Às vezes tu consegue aí conseguir alguma coisa, me chama no privado. Se o problema for só pagamento, me chama no privado, tá? Se tu tá na dúvida se é pra ti, se não é, é sobre propósito. Sobre propósito. Nós vamos fechar e bater o teu propósito, tá? E prepara, né? Tem um pouco de sabotador, tem um pouco de desbloqueios, tem um pouco de tudo. Mas é basicamente em cima de propósito. Dúvidas, meus amores? Não? Eu vou finalizando por aqui. Um prazer e um privilégio ter vocês comigo. Uma honra, de verdade, poder passar um pouco dos sabotadores com vocês, de forma leve, de forma engraçada, fazendo essa alusão com o circo, que é para tu te observar, que é para tu ir te conhecendo, entendendo os teus padrões. Se fez sentido, se tocou no teu coração, eu sempre peço, ajuda e compartilha. Se cada uma de nós compartilhar com 1, 2 pessoas, a gente chega a mais corações. A gente vai curando mais pessoas da sua tristeza. A gente vai recuperando sorrisos. A gente vai tendo ações pequenininhas todos os dias para se melhorar. Certo? Essa aula fica salva por alguns momentos. Aproveita e senta o dedo, compartilha. Um grande beijo para cada um de vocês. As minhas alunas até sábado. Eu espero vocês. Alex e o pessoal que estiver se recuperando da Covid, que fique muito, muito bem. Receba a minha energia também. Para sábado já tá 100% com a gente. Beijo, gente. Se cuidem, tá? Amo vocês. Amo a vida e a família de vocês. De verdade, de todo o meu coração. E para quem chegou aqui hoje, que nem a Nina, seja mais que muito bem-vinda. Sempre. Beijo, beijo.